vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Esse deslocamento, também chamado de êxodo rural, provocou a mudança de um modelo agrário exportador para um modelo urbano industrial. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. A partir do início do processo industrial, em 1930, começou a se criar no país condições específicas para o aumento do êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento campo-cidade 2 outros fatores, como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas, cuja oferta de emprego e de serviços como saúde, educação e transporte eram maiores. Em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento de mais de 1000%. Acontece que nem tudo no fenômeno da urbanização é maravilha. Ele trouxe certos males sociais, tais como favelização, que são ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Serão fruto do grande fluxo migratório em direção às áreas de maior oferta de emprego do país. A falta de uma política habitacional acabou contribuindo para o aumento acelerado das favelas no Brasil. Violência urbana. Mesmo com o crescimento industrial do país e com a grande oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia oportunidades de emprego o bastante para o grande fluxo populacional que havia se deslocado em um curto espaço de tempo. Por essa razão, o número de desempregados também era grande, o que passou a gerar um aumento dos roubos, furtos e demais tipos de violência relacionadas às áreas urbanas. Poluição. O grande número de indústrias, automóveis e de habitantes vai impactar o aumento das emissões de gases poluentes, assim como com a contaminação dos lençóis freáticos e rios dos principais centros urbanos. Enchentes. A impermeabilização do solo pelo asfaltamento e edificações, associado ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial, fazem com que os problemas das enchentes seja algo comum nas grandes cidades brasileiras e em outros centros. Na região centro-oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindos das regiões Norte e Nordeste. Desde o final da década de 1960 e início da década de 1970, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país. A evolução populacional de Anápolis em 15 anos também surpreende.
O crescimento foi de 27,2%. Em 2000, eram 288.085 habitantes. Não havia nem segundo turno na eleição local. No censo de 2010, o município de Anápolis tinha 334.613 habitantes. A projeção datada de 1º de julho deste ano é de 375.142 habitantes e já faz tempo que temos o segundo turno nas eleições. O mito de uma cidade acanhada e interiorana ficou para trás. Hoje, trata-se de uma cidade em expansão, com um dos 3 maiores PIBs do estado. Está no ranking de 64 cidades do país em qualidade de vida. Isso sem esconder os problemas estruturais, é claro. Diante do fenômeno da urbanização, a igreja não fica alheia. O certo é que nosso eixo de ação foi deslocado. Da cultura rural, aos poucos, precisamos aprender com o ritmo do mundo urbano. Não se entende urbanização apenas como um aglomerado humano somente, mas como mentalidade que sutilmente vai entrando no imaginário das novas gerações. A nossa missão é levar Jesus e o seu reino em todos os ambientes, usando os meios que temos, sempre sabendo que a mensagem é a mesma, mas os instrumentos podem e devem variar. A Diocese de Anápolis é composta por 19 municípios, tendo o de Anápolis como sua sede. Assim sendo, pelo tamanho e importância geográfica e econômica, o município de Anápolis acolhe mão de obra e estudantes de toda a região. É visível o seu potencial em muitas áreas de atividade humana e profissional. Acaba sendo uma cidade polo. No território da Diocese temos alguns municípios mais populosos, além de Anápolis, onde o fenômeno urbano é mais visível, a saber, Jaraguá, Pirenópolis, Alexânia e Nerópolis. Inclusive, temos cidades que pertencem à região metropolitana de Goiânia, capital do estado, e o entorno do Distrito Federal. Essas cidades carregam ainda as marcas de uma cultura bastante característica. É só olhar as festas religiosas, como a do Divino, cavalhadas, folias e tantas outras manifestações culturais e religiosas. Daí perguntamos: como conciliar uma evangelização para os nossos tempos sem perder a beleza das tradições? Viva o Divino Espírito Santo! Viva! A imagem do altar! Viva! A bandeira! Viva! Os componentes do Divino Espírito Santo! Viva! Viva o Padre presente! Viva! Viva quem deu o Meu sentido foi no céu, onde está meu bom Jesus. Meu sentido foi no céu, onde está meu bom Jesus. Foi pedir o poder pra fazer o sinal da cruz. Anápolis e região, em seu processo de urbanização, carregam os problemas como o resto do Brasil. Periferia, com toda a carência no saneamento, abastecimento de água e luz, serviço de transporte e lazer. Déficit habitacional, sistema educacional público deficiente, violência, advinda sobretudo das drogas, saúde, sistema público insuficiente ante a demanda, entre outros. Diante dessas realidades, indagamos: como evangelizar Anápolis e região com todos os desafios próprios do mundo urbano, conforme ouvimos acima? Eu vejo que é preciso encarar a pastoral urbana com otimismo, com muita alegria. Eu acho que a primeira característica que nós precisamos ter nesse trabalho apostólico, nesse trabalho evangelizador, é que seja uma evangelização com alegria. Um dos primeiros textos do Papa Francisco foi isso: Evangelii Gaudium, o gozo, a alegria de anunciar o Evangelho. Eu queria também propor essas minhas considerações com essa nota da alegria
porque nós precisamos ser muito otimistas com o nosso mundo atual. Eu vejo que a gente não precisa pensar assim, se eu tivesse nascido em outro século, em outros tempos, talvez seria tudo mais fácil. Eu acho que a gente tem que pensar assim, Deus me colocou nesse século, me colocou nessa cidade, agora em 2017 para 2018, e eu preciso então fazer alguma coisa para a glória dele e para a salvação dos meus irmãos. É preciso situar-se bem no nosso mundo para que possamos viver, enfrentar e promover essa pastoral urbana como Deus quer e como a igreja deseja nos tempos atuais. A cidade de Anápolis, ela tem, como todos nós sabemos, um centro assim bem movimentado, com uma população assim com umas condições econômicas melhores. No meio dessa sociedade nós temos várias pequenas periferias, pessoas que estão na rua, pessoas que precisam da ajuda de cada um de nós. E também temos uma periferia mais real, mas não tanto uma periferia existencial, mas também uma periferia real, uma situação de pobreza muito grande em alguns bairros aqui na nossa cidade. No entanto, essa situação existe e nós poderíamos ir diretamente a esse tipo de pastoral urbana. Sabemos que precisamos avançar sempre mais, superando uma pastoral de mera conservação para uma pastoral mais formativa e amadurecimento pastoral do nosso povo. A pergunta que surge é como evangelizar nessas novas realidades. Aqui também, não diferente de outros lugares, já chegou e já vê os impactos da mídia e da rede social na vida dos jovens, né? Que cada vez mais estão tendo opções, cada vez mais então se afastando. Também já se vê cenários no ano povo muito fervoroso de pessoas que não vão à igreja, onde crescem de alguma forma um ateísmo prático, pessoas que dizem que creem em Deus, mas não começam a não frequentar igrejas. Então aí a gente vê os grandes desafios que a pastoral urbana nos apresenta, então, seja do ambiente imediato, seja do ambiente da crescente população e também dos desafios que com isso surgem. Então nós temos o ano que vem a pastoral urbana, então nós temos que repensar, né? Nossa diocese tem muitas cidades pequenas ainda, é meio rural, mas já tem grandes cidades, as mais próximas dos grandes centros, que então vai nos desafiando pastoralmente, exigindo de nós uma conversão pastoral, uma nova mentalidade, no jeito de evangelizar, não na doutrina, mas no jeito de evangelizar, para que nós possamos cada vez mais atingir os corações. Como chegar à igreja nas periferias? É um desafio enorme para nós, porque vieram pessoas de várias realidades, de várias culturas, vieram pessoas de diversas áreas de risco também da cidade de Anápolis e outra região, para habitar aqui neste residencial. Então, fica o convite para que possa vir conhecer essa realidade. São 146 casinhas. Aqui muitas das crianças não conhecem o que é igreja, não conhecem a Eucaristia. A gente pensa que em Anápolis não há ambientes assim, mas uma experiência que nós fizemos no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, celebramos aqui, neste local, debaixo de uma tenda, a Santa Missa, e na hora da comunhão, muitas crianças de 8, 10 anos chegaram até mim e diziam: tio, o que é este pãozinho? O que é isso que você está dando para o povo? Então, não conhecem a Eucaristia, não conhecem Jesus Cristo. É um grande desafio, como evangelizar estas famílias, como ir ao encontro delas. Então, é um convite para que possa meditar e que possamos trabalhar neste próximo ano, onde a nossa diocese irá meditar, irá lançar propostas para uma pastoral urbana. Veja, por exemplo, a quantidade de casas que nós temos nesta região.
nos condomínios, sejam eles horizontais ou verticais. Escolas. Pessoal, hoje não é uma tarefa fácil. Infelizmente, a gente tem tratado muito, mas um dos maiores problemas, as maiores barreiras que a gente tem que todos os dias é aquelas famílias que não participam da vida das crianças. São famílias omistas, alunos desinteressados, indisciplinados, e que muitas vezes coisas como por favor, com licença, obrigado, não são ensinadas na família. E a gente tenta ensinar, a gente tenta trabalhar, mas a gente não tem apoio. Então, muitas vezes, essas tentativas que nós temos conscientizar a família dessa importância da participação na vida dos filhos acaba não dando resultados. Universidades. Anápolis desbordou no campo universitário. Eu tenho irmãos 7 anos mais velhos que eu e quando saí daqui apenas existia um mundo universitário. Volto e me encontro com uma realidade onde não só os jovens anapolinos fazem, cursam cursos universitários, mas também há muitos outros de fora da cidade. É um desafio enorme porque são muitos, são de muitos lugares, goianos e de fora também, de outros estados vizinhos. Esses 2 meses celebrando, atendendo, confessando nos campos da UEG e conhecendo jovens de outros campos universitários, das faculdades privadas e da nossa faculdade católica, vou me dando conta que há um grande número de jovens que impressiona e que nós precisamos ir ao encontro desses jovens. Há algumas iniciativas, graças a Deus, de grupos de oração, as universidades renovadas através dos GOUs, grupos de oração universitário, já se faz presente em quase todos os campos universitários, mas esses dias tive a experiência de estar no campo da UEG, na área de humanas, no Jundiaí, e celebrando a missa para jovens católicos, jovens comprometidos, jovens de uma certa espiritualidade, que vivem a espiritualidade, na grande maioria deles, da renovação carismática, e escutava ao fundo a música, a alegria, a diversão, a conversa de um grupo bem mais numeroso de jovens. E eu compartilhava com eles o que temos que fazer para descer lá e estar com eles, ir ao encontro desses jovens para que um dia eles subam e estejam aqui conosco na missa. Então eu vejo que há muito para se fazer, há muitos jovens que não são daqui, que estão por um tempo, por um período universitário, que a gente precisa ir ao encontro deles, fazer ponte entre a vida comunitária paroquial e a vida desses universitários. Eu vejo também que há muitos jovens que receberam uma formação inicial, inclusive completaram a iniciação cristã, mas que vivem um período universitário afastado da igreja, da prática religiosa. Esses jovens aparecem para conversar com o padre que se faz presente lá no campo universitário. Enfim, Anápolis cresceu, são mais de 11 campi universitários, mais de 11 lugares onde um número considerável de jovens estudam. Como promover a ação social entre os menos favorecidos? Isto sabendo que o mundo urbano apresenta novos entes a serem evangelizados. Como desenvolver as pastorais especiais junto aos idosos, às crianças?
jovens, e pessoas com deficiência. Por outro lado, o que já estamos fazendo nas cidades? Já nos consideramos inseridos nessa cultura urbana? O que já fazemos efetivamente? Temos consciência de que a igreja precisa se adaptar nesse mundo no seu jeito de viver a fé? Vendo a realidade, podemos destacar entre as nossas ações: celebração da vida sacramental, adaptações dos nossos espaços celebrativos, melhorando as estruturas das igrejas, salões paroquiais, centros catequéticos, promoção das celebrações campais de massa, visitas às casas com terço, cenáculos, valorizar movimentos e comunidades de vida. Além de estruturar sempre mais a pastoral diocesana, com encontros, congressos, assembleias, preparando bem o clero com uma arrojada pastoral vocacional. Dando ênfase às celebrações de ordenações presbiterais e diaconais. Valorizando os leigos em seus ministérios. Eis o que somos e os nossos desafios para a evangelização urbana nas próximas décadas.
que Jesus é o nosso Salvador.